E aí, meus amigos, bem-vindos ao canal Comportamental e hoje o assunto é choque de gerações. Meu nome é Ricardo e eu sou da geração X, ou seja, eu nasci na faixa entre 1960 e 1970. E nós da geração X, quem é da geração X, deixa o like aí, se estiver me assistindo. A gente passa por um dilema muito grande, porque há um choque enorme um choque cultural, né, entre as gerações. Né? Depois a gente pegou a geração Y, Z, e aí foi milênio, e aí foi embora. Né? A minha geração, ela foi obrigada a raciocinar. Você ia para o colégio, olha, eu estudei em colégio público, a maior parte do meu estudo foi em colégio público. E eu estudei só 2 anos em colégio particular. E eu vou dizer uma coisa para você, o estudo era de qualidade. Tá? Para você ter uma ideia, eu tinha matérias que possivelmente você não vê hoje em dia. Tá? No colégio público, eu tinha artes industriais, técnicas comerciais, educação para o lar, educação moral e cívica, ou SPB, né? E todos os professores eram muito focados. Cara, era a coisa mais rara você ver um professor faltar. Cara, se um professor faltasse, morreu alguém, cara. Morreu alguém, vai ter um terremoto. Os caras não faltavam à aula, era difícil ter aula vaga. Eu estudava, me lembro quando eu fazia o ginasial, fazia na parte da tarde, eu estudava de 1 da tarde às 6h20, às 18h20, tá? E com 40 minutos ou 30 minutos de recreio. Chegava às vezes a ter 3 aulas de matemática seguida. E o índice de reprovação era alto. Eu repeti de ano 3 vezes. Por 10º. Não sei nem se isso é possível hoje em dia, tá? Mas você era reprovado. E quando eu falo que a gente era obrigado a raciocinar, é porque 2 fatores eram muito claros para a gente. A falta de recurso de informação. Por exemplo, um jovem agora, se ele quiser, eu sei que não é hábito, né? Você vê muitos jovens aí, pô, se você falar assim, você tem que pesquisar, é pior que você falar pro cara que você xingou ele. Né? Mas a gente pesquisava muito na minha época. E os professores faziam a gente pesquisar. Para você fazer uma pesquisa, na minha geração, você tinha que acordar cedo, ir para uma biblioteca. Por que acordar cedo? Porque se você chegasse na biblioteca e alguém tivesse pego o seu livro, você tinha perdido o dia. Então você tinha que ir cedo para conseguir pegar aquele livro. Para você sentar ali, fazer um resumo à mão, né? Entender aquilo, fazer aquele resumo para você fazer o teu trabalho. E esses trabalhos, cara, sem brincadeira, você era obrigado. Eu, por exemplo, não conheço nenhum outro professor meu que não me fez passar por isso, principalmente História, Geografia, Biologia. Eles faziam você apresentar lá na frente o teu trabalho. E você fazia esse trabalho algumas vezes em grupo. E você tinha que entender o que você tinha feito. Você tinha que explicar lá na frente. Tinha um lance muito legal, uma professora que eu tive de História e Geografia, que reprovava. Eu fui reprovado na 7ª série em História. Não porque eu fosse um cara burro, não, era bom. Mas eu errava. Eu tinha um problema de falar em público e eu não conseguia apresentar. E acabava que meus pontos eram descontados. Como é que funcionava isso? Você recebia o trabalho para fazer. Vamos supor, o teu trabalho valia 5 pontos. Era o ponto máximo, a pontuação máxima do trabalho. E você tinha mais 5 pontos para fazer, vamos supor, estou chutando a pontuação, tá? Você tinha uma margem de pontos para fazer na apresentação. E se você perdesse pontos na apresentação, e você, vamos supor, você fez um trabalho, valia 5. Você conseguiu 2, nota 2 no trabalho. Pô, você tem que correr atrás de pelo menos 3 pontos para ficar na média 5. E às vezes você na apresentação não conseguia. E como funcionava? Por exemplo, se a equipe do João estivesse apresentando e ele estivesse falando besteira, eu podia levantar a mão, eu de outra equipe, e corrigir ele lá. E aí eu tirava o ponto dele.
Então estou dando um exemplo assim básico. Você era obrigado a entender o que você estava falando e você tinha que ficar ligado que você estava competindo o tempo todo. Então, você era focado em competir. Você era focado em raciocinar, né? Em entender, interpretar. Gente, eu não vou dizer que todos da nova geração são assim. Eu acredito que tenha muita gente safa por aí. Mas, cara, ao menos os jovens que eu conheço, que eu tive acesso, porra, isso é brincadeira. Parece que é uma garotada que parece que tem orgulho em ser burro. Tu fala, pô, não é possível, mano. O cara vai, muitas vezes, você vê isso em rede social, cara, direto. Você tá falando sobre um assunto, o cara entra e fala uma besteira desse tamanho e bate no peito, pá. E você fala, cara, não é possível. O cara fala um negócio desse. E se você fala, pô, amigo, pesquisa. Pronto, é como se você tivesse xingado a mãe dele. Ele tá certo porque tá certo e acabou. Então há um choque de geração dessas gerações, a minha geração com a geração de hoje. A minha geração foi uma geração que fez música. Cara, tu ouve aí, tu pega as músicas dos anos 80, não só internacionais, as nacionais, muito boas mesmo. As músicas com conteúdo. Tu ouve um Legião Urbana, tu ouve um Plebe Rude, Capital Inicial, sabe? Paralamas do Sucesso. Você vai ouvir esses caras, os caras são bons pra cacete, cara. Os caras são muito bons. Os caras, eles fazem uma música com conteúdo, você raciocina em cima do que ele tá falando. Tá? O cara faz um protesto, né? Muitas músicas da minha geração são músicas de protesto, inteligente pra cacete. Tu ouve uma geração Coca-Cola, Legião Urbana, pô, tu fala, cara, o cara é inteligente pra cacete. Você vê que o Renato Russo, por exemplo, é um exemplo de inteligência, né? A minha geração era uma geração, eu posso dizer isso porque eu vivi, a geração mais dura. Nós éramos mais duros, sabe? Por exemplo, eu tenho 1,90 m. Olha, eu era espanador da lua, eu era girafa, eu tinha uma porrada de apelido, mano. Uma porrada. Você tinha duas opções com apelido. Ou você saía e tampava na porrada com todo mundo, que eu não aconselho ninguém, ou você levava na brincadeira e, porra, beleza, foi a girafa, você levantava a mão, ei, beleza, cara, como é que tá? Ô, espanador da lua. E aí, cara, beleza. Pronto, acabou. Aí hoje em dia é bullying, né? Ai, o bullying, ai, eu fiquei sentido. Ai, meu Deus, me chamaram de girafa. Puta merda. Vou procurar um psiquiatra. Psiquiatra era a sandália da minha mãe, entendeu? Eu fazia merda, minha mãe me fazia uma... Eu fazia merda, minha mãe fazia uma psicanálise na hora pra mim. Entendeu? A varinha. Quantas vezes ela falava, vai lá no quintal, corta um galho de goiabeira, eu já sabia do que era. Não estou dizendo que as crianças têm que apanhar, mas eu fui educado assim. Eu não vou jogar pra você que, não, foi maravilhoso, nunca tomei uma porrada. Eu tomei várias. Não estou dizendo que você tem que bater no teu filho, sou contra. Eu tenho um filho, nunca bati no meu filho. Conversei, né? E por sinal o cara, pô, safo pra caramba. Foi na conversa? Foi. Mas não aturei também. Quando vinha de graça eu não aturava. Então, né? Há um choque muito grande. E fica aqui, assim, minha dica aqui, do tiozão, do vovô da lancha. Cara, o jovem tem que parar de seguir o que os outros mandam ele seguir, cara. O jovem tem que pensar por si. Pô, é tão feio ver isso, cara. É assim, bate de frente com tudo de antes, com tudo que foi criado antes. Aí tu ouve uma música. Senta, 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 chupa, senta, senta, senta. Lavagem cerebral, brother. É lavagem cerebral. Lavagem cerebral. Ou então a outra música é um cara chorando pela mulher sempre. Ela me largou, eu sofri, eu vou morrer. Porra, cara. Que isso? Sabe? Dá vergonha. A gente sente... Cara, eu me senti envergonhado, brother. Tem hora que eu falo assim, pô, ainda bem que eu tô ficando velho, daqui a pouco eu vou embora. Porque é feio, mano. É feio pra cacete. Comportamento totalmente, sabe, louco, sei lá. Aí você fala, porra, aí você vê as empresas aí, tem empresa aí que não que tá com problema para contratar jovem. Porque antigamente, por exemplo, eu fui voluntário para ser militar.
Né? O serviço militar na minha época era obrigatório. Eu não ia servir, eu fui lá e bati na porta. Pô, não, me bota aí. Eu quero ir. Eu quero entrar. Porque eu queria o desafio. Aí eu estava vendo ontem uma reportagem, os caras falam, pô, eles estão evitando contratar a geração tal, porque os caras não querem trabalhar. Trabalho nem vergonha não, meu irmão. Né? Claro, se você pudesse não trabalhar, nascesse rico, não, eu vou só manter o dinheiro da minha família aqui, ó, tá? Né? Aplicar. Mas não, mesmo assim dá trabalho, tá? Dá trabalho, senão você perde a riqueza. Então há um conflito muito grande dessas gerações. Sabe? Eu não vou, burro velho, bater de frente com um garoto de 12 anos que tá falando besteira. Porque fala muito besteira. Porque não tem humildade. Tu quer ver outro exemplo? Teve uma vez que eu tive uma discussão, uma menina mais nova, e aí ela falou pra mim assim, mas não sei o que você é idoso. Aí eu falei pra ela assim, olha só, você me chamar de idoso não me ofende. Você sabe qual é o problema? Pra geração atual, você chamar uma pessoa velha de idoso, na cabeça do moleque, é ofensa. Na cabeça do idoso, é elogio. Sabe quantos amigos, sabe quantos colegas eu já vi morrer? Sabe quantos colegas eu já vi ir pra cadeia? Sabe quantos colegas eu já vi fazer besteira na vida e se arrebentar? E eu tô aqui. Então, na minha cabeça, eu sou sobrevivente, brother. Na minha cabeça, eu venci. Eu sou um vencedor. Né? Quantos aí que eu olho pra trás e às vezes falo assim, porra, aí fulano, e morreu. E aí ciclano, cara, aquele outro cara, e se meteu com não sei o que, tá na cadeia. Aí tu fala, porra. Né? Os caras mais novos do que eu se arrebentaram. Então eu fui criado assim. Tu quer ver um exemplo? O meu avô nasceu em 1900. Ele morreu em 1975. Ele morreu, era um molequinho. Mas eu me lembro bem do meu avô. O nome do meu avô era Domingos. Você queria ofender meu avô, eu chamo ele pelo nome. Você fala assim, ó, seu Domingos. Ele fala, não, Domingos não, Velhote. Ele queria se chamar de Velhote. Sabe por quê? Passou pela gripe espanhola, passou pela Primeira Guerra Mundial, passou pela Segunda Guerra Mundial e estava lá de pé em 1970. Entendeu? Ele era um sobrevivente, ele preferia se chamar de velho. Porque o velho sobreviveu. O velho criou 11 filhos. Meu avô teve 11 filhos com a minha avó. Então criou 11 filhos. Sabe? Então ele preferia se chamar de velhote. Então é motivo de orgulho. E eu cresci vendo isso. Tá? Minha mãe uma vez colocou isso no escrito para mim. Ela falou assim, respeita o mais velho, porque o mais velho é um sobrevivente. Minha mãe falou isso para mim. Minha mãe está com 80 anos agora. Então você chamar uma pessoa da minha geração de velho, você não está ofendendo. Você está dando um elogio, um puta do elogio pro cara. Pô, o cara é velho, maluco. Ele conseguiu. Quantos da sua geração, se você for ver agora, se você é um cara novo, estão vivos? Quantos aí, cara? Agora aqui no meu prédio mesmo, teve um garoto novo, gente boa, se matou. Então, se você é um cara novo, você fica com isso na tua cabeça. Você chama um cara de velho, cara da geração X, ou até anterior, um cara lá de 70 anos, de velho, você não está ofendendo o cara, você está fazendo elogio para ele. Embora você ache que seja uma ofensa, não é. Todo mundo vai envelhecer. Tá? Todo mundo que conseguir. Os vencedores vão envelhecer. Então há esse conflito. A gente que é mais velho, a gente fica às vezes assustado. Voltando ao assunto terminando o assunto lá do colégio, você não via teu professor mudando de assunto. O cara ensinar matemática, ele ensinava matemática, meu. Ele entrava dentro de sala já com o giz na mão, e pac no quadro, e você correndo atrás dele, e ele explicando matemática. O professor de biologia, ele explicava biologia. O professor de história, ele explicava história. Ninguém entrava em nenhum outro assunto, tá? Você era focado, brother. Você era focado em aprender a matéria. Existia uma coisa chamada vestibular, que era impossível de passar. Você fazia o vestibular, quantas vezes eu fiz cursinho, cara? Quantas vezes você saía do trabalho pro cursinho? Porque era difícil pra cacete passar no vestibular. Você fazia o vestibular, você estudava o ano inteiro e era reprovado, brother. Você estudava o ano inteiro e era reprovado. O que tu vê hoje em dia? Hoje em dia você vê um monte de gente formada aí, não tô dizendo que são todos não, tá? Tem muita gente capaz, muito jovem capaz. Mas eu conheci 2 pessoas formadas, jovens,
que um não sabia fazer uma regra de 3 e era formado em administração. Te juro. Trabalhei com um cara e estava fazendo um relatório gerencial. Eu era comprador na época e eu tinha que apresentar o relatório gerencial. Virei para o meu auxiliar, que estava pós-graduando em administração. Eu já tinha feito toda a tabela no Excel e faltava colocar os resultados. Tinha feito alguns resultados e faltava só completar porque eu tinha que fazer outra coisa. Falei assim, cara, ó, vou te passar isso aqui, é galho fraco, tá bom? Você faz o seguinte, só fazer uma regra de 3 para cada caso, cada linha, que já vai dar o resultado. Cara, ele virou para mim e falou assim, eu não sei fazer regra de 3. Aí eu falei assim, pô, tá de zoeira, né? Tá de zoeira. Ele falou, não sei mesmo, nunca fui bom com números. Eu falei, cara, mas você tá pós-graduando em administração. E ele tava falando sério. Ele não sabia fazer regra de 3. E aí? Outro, mais absurdo ainda. Um engenheiro recém-formado não sabia que a base de borracha, a empunhadura de borracha do alicate de corte era para isolar a corrente elétrica. Te juro. E eu ainda falei, porra, tá de sacanagem. E falou na frente de testemunha, não falou só comigo não. E eu falei, que isso, moleque? Tudo bem que ele tava, acho que estagiando e tal, mas mesmo assim, sabe? O cara não saber que a empunhadura do alicate de corte que vai fazer corte em fio, em lugar que tem corrente elétrica, que aquela empunhadura ela tem uma categoria de voltagem. Ele achava que era só empunhadura, que aquilo não era isolante. Então é diferente você ter um canudo. Ah, meu filho se formou, maravilha, estou feliz, nível superior. Pô, mas espero que ele não tenha se formado em medicina ou em engenharia. Porque se for para manter esse nível, você vai operar um rim e o cara arranca outro. Ou você vai mandar o cara fazer um cálculo estrutural e o cara não sabe fazer. Lembro, não estou dizendo que isso é todo mundo. Tem muito engenheiro competente aí, sim. Tem muito médico competente jovem, eu estou falando de jovens. Sim, tem, muitos. Mas tem os que dão medo. E é desses que eu estou falando. Então o problema é justamente esse. Eu era obrigado a raciocinar, eu era obrigado a apresentar, eu era obrigado a competir. Tá? Era feio se eu abrisse a boca para falar besteira, porque as pessoas me chamavam de burro. Pô, o cara é burro, desinformado, você se sentia mal. Hoje em dia, se você fala tem muitos jovens aí, que você fala, pô, tu é burro, desinformado, o cara só falta, poxa, obrigado, pô, não precisa nem tanto, né? Então, é um conflito de geração. Tá tudo, você que veio lá da minha época, ou de antes, você se assusta. Porque não são todos os jovens, não são, graças a Deus, não são todos os jovens, mas tem uma grande quantidade aí, que os caras não querem pensar, não querem raciocinar, não querem ir por si, eles querem que alguém diga para ele, ó, repete isso aqui, que isso aqui, ó, é uma frase de efeito. Mas o cara tá falando pra você repetir uma bosta. E você vai repetir e se achar inteligente porque você não pensa. Esse é provavelmente o maior conflito de gerações da atualidade. Provavelmente é o maior conflito de gerações da atualidade. Você vê pessoas felizes em serem burras. Pessoas em euforia por passar vergonha. Porque quando você fala uma coisa e tu vê muito isso na internet, cara. Na internet, um cara... hoje em dia tem esse lance de polarização, principalmente na política. E a polarização foi horrível. Porque num ponto de vista ela foi horrível. Ela criou pessoas odiosas. Sabe? Se você for ver, as pessoas acabam desejando a morte do outro só porque o outro não pensa igual a ele.
Aí essa mesma pessoa que deseja a morte do outro, ela fala que é democrata. Como que você... Ela não sabe nem o que é democracia, cara. Ela não sabe. Mas ela fala, isso é pela democracia. Então ela é induzida por outra pessoa a ser idiota. Qual é a graça nisso? Entendeu? Isso é em tudo, gente. Eu até vou deixar um insight aqui. Política não é futebol, cara. Política não é futebol. Futebol, vou dar um exemplo. Eu posso ser, vamos supor, um time aqui fraco. Time que na minha concepção, América. Eu nem sei se existe América, eu não sou muito de ver futebol atualmente. Aí eu entro no bar, eu sou América. Aí eu falo, o América é o melhor que tem, cara. O técnico do América é muito melhor que o do Flamengo. Né? Vamos botar aqui parar com o Flamengo, aqui no Rio o Flamengo é muito famoso. Tem muito mais título que o Flamengo. O América tem muito mais título. O campo do América é muito melhor. Vai vir agora dos Estados Unidos uma equipe que vai fazer uma mudança incrível. Cara, eu posso falar o que eu quiser pelo meu time. Eu posso mentir. Eu posso dizer que o time dos outros está roubando e que o meu nunca roubou. Eu posso fazer isso. Mas isso é futebol, brother. Futebol. Futebol não afeta em nada da tua mentira. Né? No máximo que vai acontecer é quando você sair, por exemplo, do bar, se você estiver no bar falando essas coisas pros outros, ele fala assim, isso, ainda bem que esse maluco foi embora. Mas política não. Política, as coisas têm peso. Né? E se ilude muito, eu falo isso de carteirinha. Eu tenho minha posição política. Muito bem fundamentada, mas eu não tenho ídolo. Não tenha ídolos políticos, cara. O político é um ser humano e o político muda de opinião. Tá? Muitas vezes, você que é jovem, que acha mal barato não pensar, não pesquisar, você está sendo manipulado. Está sendo, sabe, o bobão da festa. E o cara talvez está te dando uma coisa, aí tu fala assim, tá vendo? Me deu isso. Mas você é incapaz de raciocinar o desdobramento lá na frente. Ele está te dando com a mão, te tirando. Está te dando uma coisa, te tirando 5. Isso eu falo por experiência própria. Porque eu já vivenciei, estou com mais de 50 anos, vários políticos. E a gente sabe. Aquele mesmo cara que aquele ano está falando que eu sou pelo pobre, eu sou pelas criancinhas, eu sou pelo bem, o amor do mundo, eu sou por Jesus. É o mesmo cara que no ano seguinte já passou para outro partido e está falando, não, vamos condenar isso tudo, pobre que se lasque, entendeu? Então, cara, não tenha ídolos políticos. Tenha percepção. Escolha o que é melhor para você, é a tua vida, brother. É a tua vida, é você que vai se ferrar. No final das contas, nenhum político se ferra não, mano. É sempre o povo que vai se ferrar. Isso eu aprendi cedo. A minha geração aprendeu cedo. A tua geração está aí até agora. Muita gente perdida, se achando o máximo, sendo burro. Então, esse choque de geração realmente é uma coisa que, pra gente, geração X e anteriores, é uma coisa terrível. Você olha, porque não é por mim, sabe? É vergonhoso, é uma vergonha alheia. Você sente uma vergonha alheia, tu fala, caramba, olha, essa turma aí, eu cresci ouvindo que eu estava no Brasil do futuro. Só que, porra, o Brasil, cara, quem faz o Brasil somos nós. Nós somos o Brasil. Então, se você é um idiota, porra, de futuro é esse que você vai dar? Eu tô com mais de 50 anos, eu nunca vi esse país crescer, melhorar. O país, quando ele cresce de um lado, vem alguém dar uma banda e toma de novo, e afunda ele de novo. E assim vai, sempre devendo. Aí tu fala assim, mas o Brasil só tem deserto. O Brasil, coitado, toda semana tem um furacão. Pô, semana retrasada teve um tsunami, destruiu 5 cidades. Não, o país não tem nada disso, o país é rico pra cacete, sabe? Milionário, bilionário, trilionário, tem muito dinheiro. Mas não cresce, mano. Não cresce. Não vai, avança. Então é questão de raciocínio. Eu tô falando isso aqui, cara, assim, triste pra caramba. Porque eu cresci, eu até meus 30 anos, assim, mais ou menos, eu ainda tinha esperança. A esperança acabou. Não tem mais esperança, bro. A esperança foi embora. Pra mim, a esperança foi embora. Isso aqui não melhora. Entendeu? O país hoje,
que você vive, que eu ainda estou aqui vivendo, é um país entregue, sem força, um gigante morto, sabe? Um gigante sem poder, um bobão, sabe? Você viu Game of Thrones, um tio Oda? O Brasil é o Oda. Só que o Oda ainda fazia alguma coisa de bom, levava aquele garoto nas costas e acabou virando o rei dos tronos. Mas nem isso esse Oda aqui faz. Esse Oda aqui só faz cagada, só faz merda. Então, nós somos parte desse corpo e a gente tinha que pensar de outra forma. É incrível se eu ter que ouvir isso de um cara velho como eu, que eu tô velho, né? Falando pra você novinho que você pode ser um idiota. Fala, porra, caraca, maluco, jamais na tua idade pensaria dessa forma, né? Hoje em dia você tem o Google, cara. Tem o Google, sabe? Aí o que você fala? Você tem que ser... Você quer justiça? Ah, eu quero justiça. Então seja você o imparcial. Seja imparcial com você mesmo. Seja autocrítico. E fale, porra, eu vou fazer uma pesquisa. Bom, eu vi aqui tal coisa. Ah, mas, porra, isso é real mesmo? Cara, o que mais tem hoje em dia é desinformação. Em certo ponto, eu até peço desculpas por ter pegado até pesado com os mais novos, porque tem muita desinformação. Muita. E isso tudo faz parte de um sistema. Se você estudar a fundo, se você for parar para estudar isso aí, cara, tu vai ver que o negócio é terrível. É fácil manipular. E é mais fácil manipular a pessoa que só ouve o que quer. Né? Nem sempre você vai ouvir o que você quer. Pô, mas você tem que buscar o quê? Pô, imparcialidade. O que é real? O que é realidade? Como isso vai atingir o meu filho que vai nascer? É isso que você tem que pensar. Então essa situação é uma situação que, para a minha geração, por exemplo, é absurda. Você olha isso, é absurdo. Né? Isso está em todo lugar. Você vai ver um filme, é um filme que não te acrescenta nada. Você vai ver um filme novo. Ah, vou ver um filme da franquia do Alien, por exemplo. Já mudaram o filme todo. Um negócio que era bom pra cacete, 1986, virou uma bosta. Aí tu vai lá, vou ver Predador. Aí tu começa, o Predador ainda segurar um pouco. Aí foi ver o último, destruir o Predador. Ah, vamos ver Guerra nas Estrelas. Caramba, Guerra nas Estrelas, porra. Top, pô, filmaço. Eu fui ver em 1978. Cara, que filmaço. Aí tu vai ver, pô, destruíram também. Gente, vamos parar de destruir, vamos criar? Vamos criar? Pô, que legal, já pensou você aí, novinho? Porra, tem que 15 anos, 16 anos. Caramba, eu vou inventar um negócio aqui. Porra, vou criar uma história. Daqui a pouco eles vão destruir Harry Potter, daqui a pouco vão destruir outro. Entendeu? Então, não, a geração nova era a minha esperança. Era a esperança da turma que estava lá atrás. Vocês, mais novos, eram a nossa esperança. E aí, o que a gente está vendo, cara? A gente está vendo, por exemplo, o futuro repetiu o passado. Essa frase não é minha. Isso é Cazuza. Eu vejo o futuro repetir o passado no seguinte, na política. Os mesmos ladrões, os mesmos caras sexagenários, os mesmos caras que a gente sabia que eu sabia que era um 71. Eu novinho lá, com 20 anos. Eu falava, pô, esse cara é um 171, cara. Esse cara aí, o outro, esse aí é safado. Esse olho passado daquele lá. São os mesmos caras que estão no poder agora. Né? São os mesmos caras, brother. E a rapaziada nova que não conhece a história. Não, porra, aí o cara aí, porra. Bota então uma turma tua, cara. Bota um cara novo igual a vocês, cara. Pega um cara novo, com ideias novas. Com ideias boas, com boas ideias, sabe? Com ideias de alavancar, de criar coisas. Bota essa turma. Eu sou a favor, cara. Eu sou a favor. Se eu ver um cara aí novo, esse político aqui está se candidatando a vereador, só tem 20 e poucos anos e tal. Pô, mas olha a história do cara. O cara aqui é bom, hein? O moleque é bom. Eu voto, brother. Voto, de boa. Porque ainda há fé. A gente ainda acredita. Cada vez menos, mas ainda acredita. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilha e principalmente conversa aí comigo, cara. Diz aí, deixa a tua opinião, muito importante. Porque eu aqui de frente para a câmera, eu vou dar minha opinião, mas eu posso estar errado também, entendeu? Diz aí o que tu acha, cara.
com educação. Mostra aí para mim que a geração nova é a geração educada, pô. Entendeu? Eu acredito ainda na geração atual. A veterinária do meu gato, aqui de casa, é uma mocinha novinha, educada, bacana pra caramba, inteligente pra cacete. Tem parentes, tem sobrinhos, sobrinhas, que são pessoas muito capazes, que se formaram, tá? Alguns aí estão meio bitolados ainda, com lance de influências. Cara, se você é a revolução, se você é a resistência, se você é o novo, não se deixe influenciar não, brother. Raciocina, pô, aí. Esse cara tá me dando a ideia torta, pô. Essa ideia é torta. Vou nessa não. Entendeu? Ah, eu vou falar sobre esse assunto. Pô, vou pesquisar primeiro. Passar vergonha não. Vou falar na moral, eu vou quebrar. Né? Ah, eu quero ser... Isso é um princípio do advogado, né? Um advogado, quando ele vai defender uma causa, o que ele faz? Ele observa, ele pesquisa, ele procura, ele embasa. Né? E aí quando ele se apresenta, ele fala, não, eu venci a causa porque eu sou foda. Porque eu pesquisei pra cacete e eu botei pra quebrar. Né? Agora, se é um advogado alienado, né? Vai chegar lá e vai falar um monte de besteira, que não vai bater nada com nada, e vai perder a causa, vai perder dinheiro. Né? Vai deixar uma pessoa em situação complicada. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.